Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos na presença do nosso Senhor Deus nesta noite para refletirmos sobre a carta que foi enviada à igreja de Esmirna. Gostaria, portanto, de mais uma vez ler com vocês o texto referente a essa carta. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Na verdade, a leitura se iniciará no versículo 8 e prosseguirá até o versículo de número 11. Assim diz o texto: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, senhores obreiros, amigos que acompanham a nossa fala nesta noite, e não só nesta noite, mas nos encontros anteriores, onde nós refletimos sobre algumas verdades apocalípticas e também uma reflexão sobre a carta a Éfeso. Eu queria falar da minha satisfação de poder mais uma vez com vocês poder compartilhar da palavra do Senhor, o nosso Deus. Antes, porém, gostaria só de recapitular o que nós vimos e ouvimos no nosso encontro passado. Nós vimos algumas verdades sobre as 7 igrejas, sobre as 7 cartas, e logo nós iniciamos a reflexão sobre a carta de Éfeso. Nós vimos algumas verdades no tocante à cidade, historicamente falando. Vale lembrar-lhes que nós fixamos que Éfeso era detentora de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que tinha uma igreja poderosa. Entretanto, uma cidade que após 40 anos do implante do evangelho e do reino de Deus naquela cidade, 40 anos após, ela enfrentara uma grande decadência no abandono do primeiro amor. E nós vimos isto aqui com propriedade no nosso encontro passado. Vale mais uma vez relembrar a vocês o que já vos disse ao longo dos 2 primeiros encontros que nós tivemos, que as 7 cartas foram escritas exatamente sob medida, trazendo revelações específicas para cada uma das igrejas que haveriam de receber essas cartas.
Eu disse a vocês no encontro passado que, mesmo sendo sob medida cada uma dessas cartas, elas seguem um padrão. Então, basicamente, nós vimos isto na reunião passada, que as cartas que foram escritas sob medida obedecem esse padrão: cenário, remetente, virtudes, pecado, solução, alerta e promessas. E nós vimos também que todas as cartas ouvem duas declarações específicas do Senhor: conheço as tuas obras, e também quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem acompanhado essa reflexão e tem entendido e está apto para nós começarmos a refletir de fato sobre Esmirna, diga amém. Pois bem, eu queria só relembrar mais uma vez a vocês que nós adotamos a metodologia específica de analisar aspectos gerais sobre a cidade, sobre a carta, sobre o conteúdo profético, entretanto, de extrair uma única lição para se aplicar ao nosso contexto, à nossa realidade. Quantos lembram que nós estamos adotando essa metodologia? Digam amém. Pois bem, eu queria refletir com vocês esta noite sobre Esmirna, uma igreja perseguida. Esmirna, uma igreja perseguida. Gostaria, a princípio, de fazer algumas considerações importantes sobre a cidade de Esmirna. Na verdade, Esmirna é a única cidade que existe até hoje, das 7 que são mencionadas no Apocalipse. A única que até hoje existe é exatamente a cidade de Esmirna. A cidade de Éfeso, que nós refletimos na semana passada, deixou de existir. E o porto que nela havia, sendo um dos mais famosos, ou sendo o mais famoso da Ásia Menor, hoje não passa de uma região pantanosa, sem nenhuma utilidade e sem nenhuma visitação turística. Não existe mais. A única cidade das 7 que existe até hoje é exatamente a cidade de Esmirna. E a cidade de Esmirna, ela está situada a 65 quilômetros de Éfeso, sudoeste da Turquia atual. É uma cidade extremamente interessante e, na verdade, até o nome da cidade é interessante, traz lições espirituais extraordinárias. Por exemplo, o nome Esmirna, o sinônimo dessa palavra, é sinônimo da palavra mirra. E todos nós sabemos que mirra é uma planta de onde se extrai um perfume extraordinário. Interessante observar que a mirra, para que se extraia o perfume excelente da flor, da planta, é necessário ela sofrer certas escoriações, ou seja, ela precisa ser apertada, ela precisa ser comprimida. E quando a mirra é comprimida, ela exala um aroma, exala um cheiro agradável, exala um magnífico e extraordinário perfume. E tem relação de fato com a cidade, porque a cidade de Esmirna de fato sofreu muito. E não somente a cidade, mas também a igreja. A igreja que estava em Esmirna foi extremamente massacrada. E o massacre e os sofrimentos e todas as retaliações do Estado que a igreja sofreu em Esmirna não a destruiu, não fez a igreja ser sucumbida. Muito pelo contrário, quanto mais a igreja sofria e padecia, mais ela exalava entre eles o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro suave de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Esmirna estava o segundo porto mais importante da Ásia Menor. O primeiro, como já vos disse, estava em Éfeso. O segundo estava exatamente em Esmirna. Esmirna também era o centro comercial que lá existia, pois de lá as embarcações faziam transações internacionais com a Europa e com outros países do mundo.
Era uma cidade magnífica e extraordinária. A história diz que ela fazia fronteira com o mar Egeu e era ladeada por uma montanha circular chamada de Pagos. Essa montanha era contornada pela rua chamada Rua do Ouro, e onde, segundo a tradição, havia edifícios e templos pagãos ao redor dela. Na verdade, Esmirna celebrava adoração a Cibele, a Apolo, a Zeus, a Afrodite e outros deuses da mitologia greco-romana. E segundo a tradição, esta montanha e esses templos e esses edifícios que foram erigidos em torno da cidade de Esmirna dava a ela um ornamento semelhante a uma coroa. Nenhuma outra cidade tinha esta beleza fenomenal. Ela é chamada e conhecida como a cidade dos diamantes. Era uma cidade extraordinária. Nos tempos de Alexandre o Grande, ela era conhecida como a cidade que dava glamour a toda a Ásia Menor. Era uma cidade extraordinária. Era uma cidade que, na verdade, tornou-se conhecida como cidade da vida. Nenhuma outra cidade passou por tantas calamidades e sobreviveu até hoje. A história diz que diversos terremotos abalaram as estruturas de Esmirna. Diversos incêndios, massacres, cercos e grande derramamento de sangue. Nenhuma outra cidade viu todas essas calamidades como viu a cidade de Esmirna. É uma das cidades mais antigas de toda a história e sobrevive atualmente com cerca de 1,5 milhão de habitantes nos dias atuais. Era uma cidade suntuosa, era uma cidade que tinha uma estrutura extraordinária. Eu li e pesquisando esta semana sobre esta cidade, eu descobri um estudioso que fez um paralelo falando sobre Esmirna, fez um paralelo entre ela e Éfeso. E ele disse que se porventura Éfeso fosse comparada a São Paulo, com certeza Esmirna seria comparada a Rio de Janeiro. Interessante observar no tocante a esses massacres, a todas essas situações complicadas que a igreja viveu, que Cristo, quando dá as suas características para aquela igreja, percebam que o versículo de número 8 começa dizendo que Cristo foi morto e reviveu. Isto aqui é dado histórico, porque a tradição diz que mais ou menos 400 anos antes da morte de Cristo, a cidade de Esmirna foi totalmente destruída na época do império dos Medos e Persas. E segundo a tradição, alguns anos depois a cidade foi reerguida e a nova cidade foi construída exatamente nos dias de Alexandre o Grande. Por isso que quando a Bíblia diz que Jesus, quando Jesus se apresenta à igreja de Esmirna, dizendo que ele é aquele que foi morto e reviveu, está justamente fazendo alusão à realidade histórica da cidade de Esmirna, porque de fato Esmirna morreu, mas ressurgiu na época de Alexandre o Grande. Em Esmirna havia um templo à deusa Roma. Na verdade, quando estava para se decidir qual das cidades haveria de ter um templo à deusa Roma, 6 cidades disputavam o privilégio de erguer uma estrutura à deusa Roma. E a tradição diz que somente a igreja de Esmirna, ou melhor, a cidade de Esmirna teve esse privilégio, pois na verdade ela foi escolhida para ser a base da adoração ao imperador. E nesta época começou a acontecer de fato o culto ao imperador, pois segundo a tradição, no centro da cidade de Esmirna foi posto o busto de César. E neste busto, com a imagem dele gravada, todo em bronze maciço, se fazia adorações, orações, se queimavam incenso, e anualmente todos os países e cidades que estavam sob o domínio do Império Romano vinham prestar homenagem publicamente a César. E diante do busto de César, que estava no centro da cidade de Esmirna, as pessoas declaravam e diziam: César é o Senhor, César é o Senhor e César
é o Senhor. E a problemática do sofrimento sobre a igreja de Esmirna se dá justamente porque a igreja não aceitava essa prática idólatra de culto ao imperador. A igreja só celebrava e só cantava ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A igreja sabia que não deveria pactuar-se com o Estado. A igreja sabia que não deveria postar adoração, louvores, muito menos dizer que César é o Senhor. E segundo a Bíblia, a perseguição à igreja de Esmirna começa justamente por causa desta oposição. Após essas considerações básicas sobre a cidade de Esmirna, eu preciso fazer para vocês aqui algumas considerações sobre a igreja que estava implantada na cidade de Esmirna. Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 10, supõe-se que a igreja em Esmirna tenha sido fundada pelo apóstolo São Paulo. Até porque no capítulo 19, versículo 10 de Atos, diz que o apóstolo São Paulo passou cerca de 2 a 3 anos, ou melhor, em Éfeso ele passou 3 anos, mas o texto diz que ele passou 2 anos divulgando a palavra do Senhor em toda a Ásia Menor. E o texto diz que todas as pessoas e todas as cidades da Ásia Menor ouviram falar do evangelho através do apóstolo São Paulo. E já que todas as pessoas ouviram falar do evangelho, provavelmente a igreja de Esmirna seja fruto dessas ministrações do apóstolo São Paulo ao longo desses 2 anos que ele passou ministrando a palavra do Senhor ali na Ásia Menor. O pastor da igreja de Esmirna era o bispo Policarpo. Policarpo foi discípulo do evangelista São João, o que escrevera o Apocalipse e consequentemente recebeu as inspirações as revelações para enviar essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Policarpo, segundo a tradição, foi ordenado a bispo da cidade de Esmirna justamente pelo evangelista São João. Ele foi consagrado a pastor e foi empossado naquela igreja que estava em Esmirna. Policarpo era um servo de Deus, era um homem piedoso, era um homem crente, era um homem que serviu a Deus e, segundo a tradição, foi um dos primeiros mártires da história, sendo ele morto pelo império justamente por se opor a prestar adoração pública a César. Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna. Vale ressaltar para os amados que a igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, foram as únicas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor. A igreja de Esmirna, bem como Filadélfia, eram igrejas que tinham um padrão de vida equilibrado, tinham um padrão de vida estável, eram crentes de verdade e não foram repreendidos pelo Senhor em nenhuma ocasião. Ele simplesmente deu advertência, e as 2 advertências que o Senhor deu através da carta para a igreja de Esmirna foi exatamente essa: não temas e seja fiel. Foram as 2 observações que o Senhor deu à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é conhecida como a igreja perseguida. As 2 coisas que disse que foram as únicas advertências do Senhor, percebam que não foi repreensão, foi advertência no tocante a prosseguir. O Senhor diz: não temas e ser fiel. Foram as 2 únicas advertências que a igreja de Esmirna recebeu do Senhor. O versículo de número 10 diz assim: não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Nós iremos ainda comentar sobre a parte inicial do texto, mas a parte final do texto diz assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aqui para mim, por gentileza. Esse ser fiel até a morte aqui não seria ser fiel até envelhecer, até virar um idoso e até virar um ancião e morrer de causa natural, sendo fiel ao Senhor. A expressão do texto aqui não é isso que o texto quer dizer. Quando o texto diz ser fiel até a morte, o texto está falando é ser fiel até mesmo diante do martírio, até mesmo a dar a sua vida em pró de não negar ao Senhor. Ser fiel até a morte aqui é mesmo em ameaças de morte truculentas do Estado, permanecer fiel a Cristo, assim como permaneceu Policarpo, pois a tradição diz que Policarpo foi levado à praça central de Esmirna para prestar lealdade e adoração diante do busto de César, e a tradição diz que de repente ele, estando diante do busto de César e sendo exigido a ele a adoração, Policarpo abre a voz e em alto e bom som diz: durante 86 anos da minha vida eu servi ao Senhor e ele nunca foi infiel para mim, jamais eu seria infiel ao meu Senhor estando eu aqui diante de vocês. A tradição diz que Policarpo foi oprimido, acenderam uma fogueira debaixo dele, colocaram ele preso no cepo, e as pessoas do Estado, o procônsul dizia: nega a Cristo, alega tua lealdade a César, nós não iremos te queimar, você não pode permanecer sendo fiel a Cristo, porque nós iremos te matar. Policarpo abre a boca e fala com muita propriedade: podem matar, porque vocês só podem matar o corpo, mas no dia que vocês matarem o meu corpo, a minha alma vai voar ao encontro do Senhor Deus. E ele olhou para aqueles homens com muita serenidade no seu olhar, e ele disse que não deveria temer o fogo que se apaga, e olhando para eles dizia: vocês têm que temer ao fogo que nunca se apaga, porque é o fogo que está preparado para quem não for fiel ao meu Cristo. Eu não negarei. Então o procônsul mandou acender a fogueira e Policarpo foi queimado vivo. Interessante observar que a tradição diz que quanto mais as chamas pegavam no corpo de Policarpo preso no cepo, a tradição diz que não subia um cheiro de carne queimada, a carne dele não foi se esfacelando, se deteriorando com o poder das chamas do fogo. A tradição diz que o corpo dele começou a brilhar no meio daquelas chamas de fogo, e alguém pertencente ao Estado começou a gritar e a dizer: essas chamas não vai matá-lo, eu sei o que vai matá-lo. E a história diz que esse procônsul saiu correndo em direção a Policarpo e com uma faca cravou no seu peito, dando-lhes várias punhaladas e matando-lhe e cortando o seu corpo e lançando à fogueira. E Policarpo morreu. Interessante observar que a tradição diz que quanto mais as pessoas viam Policarpo morrendo, a tradição diz que diversas pessoas aliadas ao Estado, quando viram Policarpo morrendo sem negar a Cristo, eles começaram a chorar e a dizer: eu quero esse Cristo, porque se Cristo de repente constrange uma pessoa a morrer por ele, é porque esse Cristo tem algo especial que o Estado não tem para me dar. E a história diz que diversas pessoas dobraram o joelho e adoraram ao Senhor Jesus, celebrando ao Senhor. Na morte do sangue de Policarpo, diversas sementes foram plantadas e novos discípulos nasceram ali com a morte de Policarpo. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja fiel até a morte, não negue ao Senhor, seja fiel na faculdade, seja fiel no seu trabalho, seja fiel na sua rua, seja fiel diante da perseguição, seja fiel ao Senhor. É isso que o texto quer dizer quando fala ser fiel até a morte. É ser fiel diante do martírio, das perseguições. É dizer não ao Estado.
e dizer sim a Cristo, porque Ele é o meu Senhor. O texto de Esmirna quem me ouve, diga amém. O texto de Esmirna enfatiza perseguições em 4 áreas específicas. E eu gostaria de destacar essas 4 áreas aqui para o nosso próprio crescimento espiritual. Primeiro, a primeira área onde a igreja de Esmirna sofria perseguições era na área governamental. A perseguição governamental. Perceba o que diz o versículo de número 9, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: conheço a sua tribulação. Aqui indica o sofrimento da igreja na área governamental. Porque a igreja de Esmirna sofria muito sob a tirania de Roma. É bem verdade que essa expressão aqui, tribulação, vem do grego tilipse, e significa esmagar um objeto. Significa um fardo amargo no espírito das pessoas. Significa a dor de uma mãe que está dando à luz. É isso que quer dizer tilipse. E o termo tribulação do versículo 9, aí do texto que nós estamos refletindo, tribulação ali é tilipse, é colocar um fardo amargo no espírito das pessoas. E a igreja passava sobre perseguições governamentais. Na verdade, o sofrimento e as perseguições por parte do governo começou exatamente no ano 67 depois de Cristo, quando Nero assume o reinado. E segundo a tradição, Nero, por ter medo de perder o trono, ele matou a sua própria mãe e matou suas 3 primeiras esposas. Quando Nero sai de evidência, sobe ao trono Domiciano. Domiciano foi insano e doente, tanto quanto Nero. E foi justamente a perseguição de Domiciano, durante a perseguição de Domiciano, que o apóstolo São João foi levado a Patmos, e lá teve as revelações que chegariam para nós, e que chegou até nós, como sendo as revelações apocalípticas. Exatamente no ano de 81 depois de Cristo. As perseguições, segundo a Bíblia, as perseguições da época de Nero são mencionadas na primeira e na segunda epístola de São Pedro. Já no tocante à perseguição da igreja de Esmirna, começa exatamente na época de Domiciano. E segundo a tradição, uma vez por ano sendo decretada essa lealdade, e todo aquele que se opôs, que se fizesse oposição, seria literalmente vexatado, criminalizado, hostilizado publicamente por não se submeter a esse critério devocional de adoração a César. Na verdade, a tradição diz que esse sofrimento governamental perdurou exatamente de 67 depois de Cristo até 313 depois de Cristo, quando no famoso Edito de Milão, Constantino promulgou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, porque o Estado sempre se fez oposição. Na verdade, é a partir de Constantino que a igreja vai se aliar ao Estado, e aí entra-se em uma fase de declínio extraordinária, coisa que provavelmente nós iremos ver estudando as cartas futuras. Mas entenda bem, o Estado sempre perseguiu a igreja. A igreja tem sido perseguida pelo Estado, foi e tem sido. E não foi somente nessa época, ainda hoje o Estado persegue a igreja. O Estado se opõe a todos os eventos relacionados à igreja. Já observou hoje no Brasil, diversas igrejas estão enfrentando uma série de litígios na justiça e no Ministério Público, porque são denunciadas por causa da zoada,
por causa do barulho. Interessante observar que as pessoas param em um bar, abrem o fundo do carro, soltam um som até mais de meia-noite, até altas horas da noite, dançando, fazendo zoada, com músicas profanas, inspirando a sensualidade, e a SUCOM não bate na porta para poder mandar o som, apesar de que tem leis, mas as leis não vigoram. Eu morei em um bairro aqui de Salvador, que eu tinha problemas constantes com isso, e eu ligava para a SUCOM. Certo dia eu liguei mais de 30 vezes, e sempre a mesma conversa. Nós estamos mandando uma equipe para supervisionar o lugar. Essa equipe nunca chegava. Eu sofri logo quando Maísa nasceu. Os primeiros dias de Maísa foi muito turbulento, porque era som muito alto e ninguém reclamava e ninguém denunciava. Bastou a igreja fazer um culto com meia dúzia de crente alegre, com um pregador doido que grita mandando o povo da glória. No instante tem carro na porta da igreja para atuar, para multar, para abrir processo, porque o governo sempre se opõe. Mas eu tenho certeza de uma coisa: nenhuma perseguição governamental impediu, nem vai impedir o crescimento da igreja. Quanto mais persegue, mais a igreja cresce, mais a igreja progride, mais a igreja vai crescendo. Nessa época, diziam que se sangue de crente fosse semente, parecia semente, porque quanto mais caía sangue de crente fiel, na época de Esmirna, mais discípulos se convertiam a Cristo, e o número de salvos ia se multiplicando. A segunda perseguição que Esmirna sofria era perseguição econômica. Veja o versículo 9. Depois do texto dizer que conheço a tua tribulação, que seria a tribulação relacionada à área governamental, o texto diz assim: eu conheço a tua pobreza. Os crentes da igreja de Esmirna eram crentes pobres. E olhe, detalhe importante: a cidade de Esmirna era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha um poder econômico relativamente alto. Era uma cidade que tinha uma estrutura financeira equilibrada. A tradição diz que o comércio na cidade de Esmirna nunca entrava em baixa. Era sempre em alta. A cidade era rica. A cidade era próspera. Agora veja que contraste. Uma igreja pobre numa cidade rica. O termo aqui, pobreza, vem do grego pitocheia, que significa pobreza extrema. Significa não ter nada, absolutamente nada. É como diz a história: era um pobre de marré de si. Eles eram literalmente desprovidos de quaisquer receitas. E o texto diz que essa pobreza era vista pelo Senhor. Agora é interessante observar. O texto diz: conheço a tua pobreza. Aí abre parênteses. Mas tu és? Eram pobres que eram? E também em contrapartida existem ricos que são pobres. Os crentes de Esmirnas eram pobres ricos. Eram pobres financeiramente, mas ricos porque tinham vida com Deus e tinham a graça de Deus sobre eles. Diga para a pessoa do seu lado: a melhor riqueza. Não, diga: a melhor riqueza não é a que perece aqui na terra. A melhor riqueza é a riqueza celestial. É a riqueza de Deus. Quem concorda com isso, levante a mão para dar um glória a Deus. Escuta só. A teologia de prosperidade teria dificuldade de pensar sobre Esmirna. Não, observa que eles fundamentalizam os discursos dele em diversas áreas, mas não fala sobre Esmirna. Porque, segundo os titames da teologia de prosperidade, a igreja de Esmirna seria uma igreja amaldiçoada.
Por quê? Porque era uma igreja pobre. E segundo a mentalidade da teologia de prosperidade, pobreza significa distanciamento de... Ou seja, quando Deus está com a pessoa, ela é próspera, ela é rica. Aí, a teologia de prosperidade, se fosse fazer uma análise sobre a carta de Esmirna, com certeza iria ter uma concepção toda equivocada e diria que era uma igreja amaldiçoada. Mas para a igreja amaldiçoada, o Senhor, além de não repreendê-la, diz que ela é rica porque tem a presença e a graça do Senhor Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Porque a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque a Bíblia diz também que onde está o coração, o tesouro do homem, está o seu coração. O nosso coração não está preso nas coisas aqui da terra. O nosso coração está preso nas coisas celestiais. Porque o nosso tesouro está lá em cima. Ah, pastor, o senhor é contra a teologia de prosperidade? Sou, porque eu creio e prego a teologia da providência, a teologia do seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Seja fiel nessa prova, seja fiel nessa luta, seja fiel no busão, e eu profetizo, Deus vai abrir as portas para você, Deus vai te dar a vitória. Eu profetizo a bênção do Senhor para a sua vida em nome de Jesus.